Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, pelas redes sociais ou então aqui no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Já sabe, né? Quando começa o programa eu faço aquele pedido. Se você tá no YouTube, deixa aquele like ali, ó. Curte o nosso vídeo, porque isso nos ajuda muito, melhora o alcance do programa, assim mais pessoas conseguem assistir ao Sem Rodeios. Você também pode compartilhar o link do programa com seus amigos e familiares para que eles também possam acompanhar a gente aqui. Se você está no YouTube, participe ali no nosso chat, deixa sua mensagem, seu recado, que a gente vai acompanhando por ali também. E eu te convido, caso você ainda não seja, a se tornar assinante da Gazeta do Povo. Porque tem uma promoção especial aí, ó, você vai pagar só R$1,90 por mês nos 6 primeiros meses de assinatura, vai acompanhar tudo que a Gazeta do Povo publica, vai ter acesso a conteúdos exclusivos, então não deixe de se tornar assinante da Gazeta do Povo, você pode acessar gazetadopovo.com.br/oferta ou então clicar no link que está aqui na descrição do vídeo no YouTube ou apontar o QR Code do seu celular, aliás, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Aproveite então, porque você vai pagar só R$1,90 por mês nos 6 primeiros meses de assinatura. Hoje aqui no programa a gente vai falar sobre o ato pela anistia em Brasília, que terá uma caminhada rumo ao Congresso. A Câmara aprova projeto que amplia o número de deputados com impacto de 65 milhões de reais. E a Polícia Federal descobre aposentadorias indevidas que podem ter desviado 56 milhões de reais. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Mas antes de chamar nossos colegas aqui de bancada, quero te convidar a viajar comigo lá para o Vaticano, porque a Gazeta do Povo tem uma equipe que está lá conferindo tudo sobre esse conclave. Hoje começa a votação, né? Então vamos ouvir e ver, né, se tudo der certo, porque sinal de celular lá tá bem complicado. Mas vamos chamar então Lucas Saba e Márcio Campos. Sejam muito bem-vindos. Quais as novidades por aí? Boa tarde, Rossana. Todos que nos assistem no Sem Rodeios, já peço desculpa de antemão, viu, Rossana, por qualquer problema de conexão. São mais de 5.700 jornalistas credenciados que estão presentes aqui, boa parte deles na Praça São Pedro. Os fiéis vão chegando, o conclave já começou, né, Márcio? Os cardeais já estão na Capela Sistina, hoje já devemos ter a primeira fumaça, mas a expectativa é muito baixa de já termos Papa hoje, né, Márcio? É praticamente impossível a gente ter um Papa eleito logo na primeira. Aí, ó, bem que o Lucas avisou que o sinal de celular estava bem ruim por lá. Vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão com eles. Vamos dar um tempinho para ver se eles conseguem voltar, para a gente ouvir essa análise aí do Márcio Campos, que é o jornalista aqui da Gazeta do Povo, que é especializado, então, nesse assunto. Por isso que ele está lá no Vaticano, junto com o Lucas Saba, para poder trazer essa análise para você. E quem é assinante da Gazeta do Povo consegue conferir esse diário de viagem aí do Márcio Campos e do Lucas Saba, porque todos os dias tem lá uma novidade, então você pode inclusive assinar a newsletter para receber por e-mail essas novidades do que eles estão apurando lá no Vaticano sobre esse conclave, sobre esse momento histórico para a Igreja Católica e, por que não, para a Gazeta do Povo também, porque a gente está mandando uma equipe para lá, né? Ter uma equipe lá para conferir todos os detalhes desse conclave é algo de extrema importância para quem é dessa área, né, para quem é da comunicação, enfim, então a gente fica muito feliz de ter uma equipe por lá. Deixa eu ver com o Vitor aqui se o sinal voltou lá dos meninos, ainda não, então vamos tocar o programa aqui. Se tudo der certo, eles voltam em breve, então, para contar mais do que está acontecendo lá no Vaticano, porque começou ou deve estar a qualquer momento aí iniciando essa votação para a escolha do próximo Papa. Mas vamos falar de presidente Jair Bolsonaro, né? Porque ele recebeu o conselheiro do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ricardo Pitta, para discutir as ameaças urgentes à democracia do Brasil. Jorge Serrão, seja muito bem-vindo, né? Não é de hoje que Jair Bolsonaro tem defendido essa bandeira, né, Serrão? E agora, oficialmente, ele faz um alerta aos Estados Unidos, né? Com certeza, saudações meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. A nossa expectativa hoje é que lá em Brasília saia a fumacinha branca da liberdade.
porque essa conversa do Jair Bolsonaro com o representante americano foi exatamente nessa direção e sentido. O Brasil precisa retomar a normalidade institucional. Mas aí vem algo que é muito importante. Não basta a gente reclamar aos americanos e não basta a gente esperar que os americanos façam um milagre por nós. A mais grave crise política institucional da história do Brasil, ela só tem uma saída. A saída é política. E quem pode fazer essa política? Nós. Nós, o povo, o cidadão, aquele que pressiona, aquele que elege mal. Precisa eleger melhor. Entendeu? Então, é fundamental, primeiro ponto, que a gente adquira uma consciência maior de que ano que vem temos uma eleição fundamental para o destino do Brasil. E eu lamento dizer para vocês que não é a eleição presidencial. Gostaria até que fosse, mas não é. A principal eleição do ano que vem é a que vai renovar 2/3 do Senado Federal. O Brasil só tem alguma possibilidade de mudança se a gente conseguir eleger a maioria esmagadora dos senadores comprometidos com ideias de transformação da estrutura estatal tupiniquim. Se isso não acontecer, isso aqui vai ficar ou pior do que já está, ou, numa hipótese assim, altamente otimista, vai ficar a mesma porcaria que está agora, que é horrível, cenário horroroso. Então a gente precisa de mudança. A gente tem que ter reforma política, a gente tem que ter reforma do judiciário, esse modelo que está aí definitivamente. Temos judiciário, mas não temos justiça. Adianta gastar tanto dinheiro com um judiciário que não nos dá justiça? Ou um judiciário que promove injustiça? Ou termos uma legislação que ajuda esse judiciário a promover injustiça? Porque esse também é o ponto. Muita coisa no Brasil hoje se fala da juristocracia. Tem a juristocracia, tem a supremocracia. Tá, mas os magistrados estão aplicando a lei que está em vigor. E a lei que está em vigor é, na maioria dos casos, uma porcaria. Hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal vai ter uma discussão para avaliar se é constitucional ou não um regramento que aumenta em 1/3, ou triplica, na verdade, as penas para os crimes de calúnia, injúria e difamação, que são de baixa intensidade. Aí você pode ter uma pessoa que, se criticar uma autoridade pública, ou se esse crime for praticado via internet, triplica a pena. Então o cara pode ser condenado a 12 anos por uma suposta calúnia, injúria ou difamação. Isso é um exagero. Isso é um esquema persecutório para impedir o cidadão de criticar autoridades. E eu digo que essa matéria nem deveria estar sendo discutida pelo Supremo. Sabe por quê? O Supremo já decidiu isso. Pessoal, faz favorzinho para mim, pega lá o voto brilhante do Supremo Tribunal Federal na ADPF 130. Lá está tudo bonitinho como tem que ser para garantir a liberdade de expressão, demonstrando ali nos votos sábios daqueles ministros daquele momento de que a liberdade de expressão existe principalmente para criticar as autoridades. Acabou. Não quer ser criticado, neném? Não seja autoridade. Vai procurar tua turma em outro lugar, entendeu? Mas se você é autoridade, tem que ser criticado. E aí, eles agora, desde a era Dilma, desde 2015, que os tiranos da Dilma Rousseff aprovaram esse regramento. Novamente, o parlamento brasileiro comeu mosca, deixa passar qualquer porcaria sem ler direito. E hoje você tem aí alguns petralhas que acionam a máquina pública, acionam a estrutura da advocacia das empresas estatais para perseguir pessoas, perseguir jornalista, perseguir um vereador, perseguir um deputado, um adversário político. O jogo é esse, um jogo sujo.
imundo, canalha. Canalha. Quem que permitiu essa regra? O parlamento. Então, a culpa é de quem? Do parlamento. Depois, a culpa é de quem? De quem elegeu esse parlamento lixo. E aí nós entramos. Por isso que a gente tem que parar de só esculachar o político. Ah, o político é um lixo. Sim, mas o lixo foi colocado lá por quem? Ele não entrou lá sozinho. Ele pediu seu voto e você elegeu o lixo. Para de eleger lixo, gente, pelo amor de Deus. Bota na cabeça, vamos ter consciência. Vamos discutir reforma política, porque esse modelo que a gente tem hoje, o que a gente vai fazer? Vamos repetir a eleição dos lixos na próxima eleição. Inclusive, estamos feito com a mesma regra que foi criticada na eleição passada. Qual é a possibilidade que a gente tem de repetir a caca da eleição passada? É gigantesca. Gigantesca. Achar que a gente vai chegar na próxima eleição que vai votar melhor, que vai melhorar? Difícil, porque o sistema não foi feito para isso. O modelo partidário, o modelo de estrutura, o voto proporcional, como ele está aí, ele está feito para eleger o vagabundo, o malandro, o lixo, e não aquele que você efetivamente votou porque acredita nele como político de bem, político de qualidade. Então, tem muita coisa para mudar. Então, a gente primeiro tem que tentar mudar através do debate. E aí, o que me incomoda demais no Brasil, a gente não debate a coisa certa. A gente não debate a coisa certa com a intensidade que ela precisa ser debatida. E aí depois, perdeu, perdi a eleição, a urna me roubou, a culpa é do ministro. Porra, para com isso, meu irmão. Quem reclama já perdeu. Bota isso na tua cabeça. A gente hoje precisa mudar a nossa consciência. Ontem, eu vou dar um exemplo idiota, eu tô meio na bronca hoje. Ontem, em São Paulo, uma pessoa morreu no metrô. Por que ela morreu? Ela ficou entre o trem e a plataforma, entre a porta que fica entre o trem e a plataforma e a porta do trem, e o trem arrancou com a pessoa ali. Pergunta idiota. Como é que a pessoa foi parar ali? Ela foi parar ali por falta de educação dela, que ela atravessou, ela não respeitou a regra, não respeitou a sinalização, não respeitou a sirene que avisa quando a porta está fechando. Aí quem matou a pessoa foi o trem? Quem matou a pessoa foi a concessionária do trem? Ou foi a pessoa que se matou na sua falta de educação e na sua falta de responsabilidade? Então é isso, a gente tem que parar para analisar. Essa é uma questão que parece banal, mas não é banal. A gente é mal educado, a gente é ruim, a gente é bandido às vezes para fazer determinadas situações, não é? Você não é honesto como deveria ser, não é isso o problema do brasileiro? Então a gente precisa ser honesto, tem que fazer o nosso exame de consciência o tempo todo para avaliar se estamos agindo corretamente. E cobrar. Então tem que cobrar da autoridade, tem que cobrar de todo mundo. O que o Bolsonaro está fazendo, e chamou a atenção dos americanos, é que nós temos um problema democrático aqui. Mas o problema democrático brasileiro começa com a gente, o povo. Então vamos melhorar a nossa consciência, mas melhorando a consciência vamos cobrar deles, que têm o poder para mudar essa porcaria. Vamos tentar pelo voto, mas vamos primeiro promover o debate sobre a coisa certa para que a gente mude tudo o que precisa ser mudado. A lista de mudança é gigantesca, urgente, e a gente tem que fazer. Se não fizer, como disse lá o governador baiano, vai para a vala. Vai para a vala. Vamos ouvir agora André Marcília. Seja muito bem-vindo, Marcília. Quero te fazer essa pergunta, Marcília, se você acha que isso pode ter alguma repercussão. Porque o filho do presidente Bolsonaro disse que nessa conversa, né, esse representante do governo norte-americano garantiu que ia repassar essas informações, esses pedidos, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro ao governo americano. Você acha que pode vir alguma coisa dessa conversa, hein, Marcília? Olha, Rosana, boa tarde a você, Serrão, a toda a nossa audiência. O Serrão está pistola, como dizem, está full pistola hoje
E, bom, muito bom. A gente tem que ficar mesmo, porque o Brasil merece. O Brasil merece a nossa indignação. E esse ponto das sanções, das possíveis sanções, a gente tem que pensar isso da seguinte maneira. Precisa dessa visita para que o Brasil seja sancionado? Não, não precisa, né? Mas a visita ao Brasil, essa conversa com os brasileiros, esse assunto está em voga, mostra que há uma preocupação dos Estados Unidos com o Brasil, não só a respeito das liberdades, mas também a respeito de tudo que envolve o tráfico aqui no Brasil, de drogas e tudo mais. Então a gente precisa ler isso, a meu ver, da seguinte maneira. Primeiro, não é certeza, claro, que o Brasil vai ser ou não sancionado, porque isso a gente não sabe, mas é certeza que existe uma preocupação. A vinda de um emissário aqui ao Brasil deve ser, portanto, vista como um sinal de alerta. É possível que eles estejam tentando, antes de uma sanção, negociar algum tipo de recuo, algum tipo, enfim, de bom senso por parte das autoridades. Eu tenho dito que o bom senso no Brasil é uma coisa sempre revolucionária. Bom senso aqui é algo sempre escasso, né? Existe uma dificuldade imensa da gente agir com razoabilidade, com proporcionalidade, com lógica, né? Aqui tudo é muito tomado na base da emoção, sobretudo as nossas autoridades, que deveriam ser os primeiros a não agir assim. Então, pode ser que esteja se tentando algum tipo de negociação para que a sanção não seja necessária. Mas eu não vejo, não consigo conceber que a pressão dos Estados Unidos sobre a falta de liberdade no Brasil seja algo que vai passar, seja algo que vai para alguma gaveta, seja algo que vai ficar dentro de algum armário, como aconteceu, por exemplo, em relação ao Pedro Vaca, como, por exemplo, provavelmente acontecerá em relação a esse relatório da OEA, que eles vieram aqui nos visitar, foram embora e, sei lá, deve ter jogado fora esse relatório, deve ter guardado isso em algum lugar aí, que eu sabe-se lá qual. Então, não vejo que vai acontecer o mesmo em relação aos Estados Unidos. E por quê? Porque a liberdade dentro do Brasil é muito importante para os Estados Unidos. É uma questão que não é apenas humanitária, é uma questão também comercial. Nós aqui não termos liberdade, nós nos tornarmos um case de censura, é relevante para a economia norte-americana. Porque imagina só, as redes sociais sendo um guarda-chuva importante de negócios, faz com que nós possamos espalhar pela América Latina que tudo bem censurar redes sociais, que tudo bem fazer com que as pessoas, com que empresas de outros países sejam sancionadas, tudo bem fazer com que você cobre multas milionárias de empresas estrangeiras. Tudo isso preocupa os Estados Unidos. Imagina se amanhã o Brasil exporta esse modus operandi censório, autoritário e economicamente inviável para os demais países da América do Sul. Claro, nós temos aqui influência para isso. E aí? E se isso acontecer? E se o Moraes virar moda na América do Sul? E se outros Morais acontecerem por aí? E se outros STF tomarem conta da América do Sul? Na Venezuela já aconteceu e nos outros países mais. Eu acho que essa é uma preocupação legítima e sincera do governo norte-americano. Então, do jeito que está, não vai ficar. Da forma que está, eu não tenho dúvida que nós não permaneceremos. Algo acontecerá. Se é uma negociação, eu acho que a vinda tem a ver com isso, se é uma tentativa negocial ou se é efetivamente uma sanção. A sanção vai nos redimir? Não, quem vai resolver o nosso problema somos nós. E, sobretudo, vai resolver, como disse o Serrão, com voto. E com voto não é só para presidente. Não adianta votar para presidente em quem você gosta e votar lá para o Senado em qualquer um, porque você não sabe nem o nome das pessoas. Óbvio que não é assim. Menos ainda para deputado. As pessoas precisam entender em quem votam. E não basta a pessoa ser de uma ideologia que você gosta. Você precisa saber se a pessoa é de uma ideologia que você gosta e se sabe o que está acontecendo no país e se tem feito algo por isso, ou por ele, ou por você. Esse é o ponto. Se nós votarmos adequadamente no ano que vem e tivermos esse auxílio do exterior, dos Estados Unidos,
em algum tipo de visibilidade do nosso caso de censura, algum tipo de sanção, etc., talvez a gente possa ter uma solução. Mas a solução não é mágica, a solução não é de uma hora para outra, a solução não vem de fora. De fora pode vir algum tipo de exposição do Brasil suficiente para que a gente faça a nossa lição de casa. Bom, deixa eu só dar uma resposta, né? Que o pessoal que queria saber as notícias do Vaticano, Lucas Saba e Márcio Campos, então estão lá no Vaticano para acompanhar o conclave, mas muita gente está por lá, então o sinal de celular tá bem ruim, por isso que não vai dar para ele voltar durante aqui o Sem Rodeios, mas para quem tiver curiosidade de acompanhar, a partir das 2 horas, então daqui a pouquinho, no canal do YouTube da Gazeta do Povo, vai ter outra transmissão ao vivo, um outro link, então, para você acompanhar todos os detalhes aí sobre esse conclave. É o sinal diretamente, né, do Vaticano News. Então, se você quiser acompanhar pelo canal da Gazeta do Povo, você também pode fazer isso. E se tudo der certo, Lucas Saba e Márcio Campos entram por lá também para trazer os detalhes do que eles estão vendo, do que eles estão vivenciando lá no Vaticano. E você já sabe, né? Você que é assinante da Gazeta do Povo tem acesso a tudo isso e muito mais, conteúdos exclusivos no site da Gazeta do Povo. Se você se tornar assinante agora, você vai pagar só R$1,90 por mês durante 6 meses. Você pode acessar gazetadopovo.com.br/oferta ou então clicar no link que está na descrição do vídeo aqui no YouTube ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na sua tela. Mas vamos lá, então, ouvir o Jorge Serrão agora para falar que, enquanto Jair Bolsonaro estava conversando com esse representante, então, do governo dos Estados Unidos, o Congresso tinha outra preocupação, né, Serrão? A Câmara, mais especificamente, aprovou um projeto que amplia o número de deputados, né? E vai ter um impacto aí de R$65 milhões ao ano. Jorge Serrão, a gente precisa de mais gente lá em Brasília? Pode ser que esse impacto seja muito maior, hein? A previsão real é que esse impacto seja de 286 milhões, e não esse valorzinho aí que estão dizendo, não. A coisa é muito pior. Agora, o mais grave de tudo é a questão essencial. A gente precisa de mais deputados? Não precisa. Aliás, precisava de menos. O ideal era reduzir. A gente precisa da máquina. A máquina pública brasileira, ela é um inferno. Ela não consegue conjugar alguns verbos. O verbo reduzir, o verbo cortar, o verbo economizar, o verbo otimizar. Não consegue. Não consegue. E a gente precisa de uma pressão popular para mudar isso. Tem que mudar a estrutura do Estado brasileiro. Vamos lá. Um dado básico. Quantas cadeiras tem lá no plenário da Câmara dos Deputados? Só tem 300. Se todos os parlamentares resolverem aparecer para trabalhar no mesmo dia, no plenário, vão ficar 213 em pé. Agora vão ficar 231. Parou, né? Parou. A própria estrutura da Câmara não é dimensionada para tanto parlamentar. Então, o que a gente tinha que ter é uma discussão para enxugar a proporcionalidade. Pode ser para menor também. Para que é para mais? Não, é para menos. A representatividade não está garantida na quantidade parlamentar. Ela está garantida se a gente tivesse no Brasil voto distrital ou voto distrital misto. Pergunta que eu faço para você. Você, responde aqui no chat para mim. O parlamentar em quem você votou na última eleição, ele te representa? A maioria dos parlamentares que estão hoje no Congresso Nacional representam você de verdade? Os partidos políticos representam você de verdade? Não representam. Então, a máquina pública ela age para ela mesma. Mas nesse caso da votação de ontem, na Câmara dos Deputados, foi uma votação com urgência. Não tem urgência para anistia, né? Mas para aumentar a quantidade de deputados tem. Por que houve uma urgência? Meu caro Watson, o Supremo Tribunal Federal determinou que
Se até o meio do ano o parlamento não tivesse resolvido essa questão da quantidade de parlamentares, da nova proporcionalidade para ficar compatível com o aumento populacional, o Tribunal Superior Eleitoral iria resolver aquilo que o parlamento não resolvesse. Aí o parlamento, muito bondoso, foi lá e obedeceu ao Supremo. Foi lá e aumentou as vaguinhas. Quem podia perder, não, vamos ajeitar aqui para a perda não ser muito grande e tal, e vamos acochambrar a paradinha para os deputados terem seu empreguinho garantido. Posso usar o meu português claro? Isso daí é uma esculhambação. Isso é uma zona. Isso é uma vergonha. Isso é uma falta de respeito absoluta com a população brasileira. É um desrespeito absoluto com aquele aposentado e pensionista que teve seu dinheiro roubado pelos ladrões do governo Lula. Total desrespeito. A prioridade desse parlamento era estar cuidando dessa roubalheira contra pessoas pobres por um governo corrupto, incompetente. Não, ele foi cuidar do ladinho dele para obedecer ao Supremo Tribunal Federal. De novo, quem manda no Brasil? O Supremo. Estamos num regime de supremocracia. É isso, pessoal. Esse é o nosso drama. Agora, você votou, você elegeu os seus representantes para eles baterem palminha para supremocracia? Você fez isso? Eu não fiz. Acredito que você também não tenha feito. Então, tá tudo errado. Notem, a gente volta, roda e volta para o mesmo lugar. Roda e o poste está fazendo xixi na cabeça do cachorro. Meu Deus do céu, para! Vamos lá, usar o meme? Pare em nome da Constituição, não é isso? Pare em nome da Constituição. A Constituição é falha, tem um monte de problema, mas ela tem que ser respeitada, ela tem que ser seguida, a legalidade tem que voltar a operar no Brasil, não está operando. Então, o que a gente está vendo hoje é o descalabro de tudo errado no setor público, do ponto de vista institucional. Você tem poderes que estão desequilibrados, uma crise institucional absoluta, o parlamento não tem soberania nenhuma. Nenhuma. Presidente do Congresso Nacional e do Senado vai passear com o presidente Lula na Rússia, na China, para receber ordem dos patrões de lá, comunistas, né? Aí o presidente da Câmara, opa, deixa eu tentar livrar minha cabeça, aí ele vai para Nova York. E a gente vai para onde? Eu ia falar para Cuba que o pariu, mas a gente não vai não. A gente vai continuar aqui no Brasil, protestando, exigindo mudança e demonstrando a barbaridade que é o sistema de poder no Brasil. Essa do parlamento aprovar o aumento da quantidade de deputados é nota menos 13 para dar com pau, para mandar para vala, como diria o Jerônimo. Deixa eu registrar aqui que o Ricardo Firmino está perguntando por que a gente não transmite a caminhada pacífica a favor da anistia em Brasília. Calma, Ricardo. A Deise Augusta também perguntou. E a caminhada da anistia? A gente já vai falar desse assunto, mas quero adiantar que daqui a pouquinho, ao vivo, a partir das 3 horas da tarde, com Entre Linhas, a cobertura vai ser especial, totalmente voltada para essa caminhada pela anistia, que deve acontecer lá em Brasília a partir das 4 da tarde. Então, você que está aqui com a gente, calma, dá uma respirada que já já a gente vai falar desse assunto e já já no Entre Linhas tem a cobertura completa sobre isso. Mas voltando aqui para o assunto da Câmara, o Luiz dos Santos disse que estamos precisando de qualidade e não de quantidade. Marcília, a gente já tem 513 deputados, né? A ideia é que passe para 531. Número que, assim, só sabe jornalista que tem que escrever a reportagem sobre isso, né? E estudante de concurso, eu acho, né? Porque mais de 500 pessoas lá para representar o povo, mas desses 500 e tantos, né, isso que o Serrão falou, quantos estão lá efetivamente para representar alguém, hein, Marcília?
Não estão lá para representar alguém, e quando representam também o STF diz que não vale nada a representação que eles fazem. Eu tenho dito, eu não sei hoje em dia mais para que serve o Congresso, porque afinal de contas eles não podem falar nada. Se eles falam, o STF diz que não pode, que a imunidade parlamentar é relativa. Se eles votam, o STF diz que é inconstitucional. Se eles não votam, como no caso das redes sociais, o STF diz que não pode, que eles vão então suprir a não votação e vão regular as redes no lugar do Congresso. Então, para que serve o Congresso? Se não pode falar, se não pode votar, se não pode deixar de votar, o Congresso me parece que está aberto só para dizer que está, não é? Na prática, fecharam. Ainda querem aumentar o número de parlamentares? Para quê? Para mais gente não poder fazer nada? Seja porque não tem capacidade, seja porque tem rabo preso, ou seja porque se faz, o STF não deixa que o que faz siga adiante. Então, para quê? Eu creio que a gente precisa também inaugurar uma outra discussão que não é apenas, como disse bem aí, não guardei o nome, mas enfim, a pessoa do chat, que nós precisamos de qualidade, não de quantidade, verdade, mas como eu disse no comentário anterior, não basta só uma qualidade ideológica, uma qualidade de efetivo, o que tem de deputado, o que tem de senador, que diz que ideologicamente é de um jeito, e aí você vai ver, nem sabe o que está acontecendo no Brasil. Opa, tem muito também, não é? Então é necessário que haja uma qualidade que não é apenas de afeição ideológica. Precisa ver quem está fazendo alguma coisa realmente pelas pautas relevantes. Hoje a gente tem pautas relevantes acontecendo no país, anistia, as questões relacionadas a todo esse... Agora, hoje vai ser votado essa questão do ramagem, da suspensão do processo do golpe, enfim, tantas pautas relevantes no Brasil, a questão das fake news, e regulação de redes, e tem muito deputado, tem muito senador que se bater na porta não sabe nem o que está acontecendo, não tem a menor ideia. Então, é relevante qualidade, mas uma qualidade ainda de cultura, de conhecimento dos problemas reais do Brasil. Porque não adianta só eu sou de direita, e o que você está fazendo? Eu estou aqui botando nome de rua. Bom, então, enfim, aí o que adianta? E tem um outro ponto aqui, que é o seguinte, e qualidade também combativa, porque vale dizer, parlamentar não serve só para fazer lei, hein? Serve também para impedir os excessos dos seus colegas, que essa questão da votação desse aumento de deputados aconteceu na calada da noite e passou, então precisa ser combativo também, tem que dizer isso. É necessário que os parlamentares aprendam o jogo e saibam fazer o jogo para impedir que os seus colegas pautem coisas como essa e façam passar. E é necessário que seja combativo também para ter postura firme diante dos abusos do STF. Não adianta ficar fazendo lei. Fiz 1 milhão de leis. E o que você fez? E qual lei dessas serve? Nenhuma, porque o STF interpreta depois de um jeito errado todas. Então o que adianta fazer lei para entregar para o outro a interpretação? É jogar gasolina na fogueira. Então, tudo isso é relevante, mas tem mais um ponto ainda que é relevante. Nós precisamos passar a discutir realmente se há uma distribuição dentro desses locais, dessas vagas para parlamentares, se essa distribuição é adequada por estados. Hoje nós temos no Senado e nós temos na Câmara problemas sérios quanto a isso. Então, o Amapá lá tem mais senador que São Paulo. O voto de São Paulo, por exemplo, acaba valendo menos do que o voto de outros estados, porque aqui a gente elege o mesmo número que outros estados que são menores, tem menos gente. Tudo isso tem que ser discutido, é essa a discussão que precisa ser feita. E não aumentar o número, como se isso por si só resolvesse o problema. Isso é meramente uma pauta interesseira que vai fazer com que a gente gaste mais dinheiro para nada acontecer no país.
É isso, né? Jorge Serrão, vamos falar então sobre essa caminhada que deve começar a partir das 4 horas da tarde, que é o ato pela anistia lá em Brasília, então. Apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente já comentou aqui que Bolsonaro, quando teve alta do hospital no fim de semana, disse que queria estar presente nessa caminhada, mas foi desaconselhado pela equipe médica, né? Ainda não temos a confirmação, né? Mas a gente acredita que se ele participar, vai ser de forma virtual desse evento, né, Serrão? Ou talvez ele vai dar aquela chegadinha ali no começo, né? Vai dar o estilo, o jeito Bolsonaro de resolver a parada. Chega ali, dá um tchau, dá um oi para todo mundo, manda um recado rápido e volta para se cuidar em casa. Bolsonaro, sua prioridade agora é cuidar da saúde, rapaz. Da democracia, da retomada da democracia no Brasil, você já fez um trabalho gigantesco. Primeiro, cuida da saúde. Não vale você se sacrificar dessa maneira, tem que pensar na saúde. Se você não sobreviver, você vai atrapalhar o plano de mudança que a gente precisa no Brasil. Então, é hora de pensar bastante racionalmente. Por outro lado, ele também tem um compromisso em que a figura dele dizendo que vai arrasta multidões. E essa manifestação, ela tem um papel capital. Primeiro, ela é uma manifestação fora do padrão, porque ela acontece exatamente durante a semana, no horário, em tese, do expediente de trabalho. Aqui em Brasília, o expediente de trabalho lá é um pouco diferente, mas, em tese, é no horário do expediente de trabalho. Tem muita gente lá em Brasília que não é de governo, trabalha em outras coisas, trabalha de verdade. Aí teria que dar um jeito, né, para estar na manifestação no horário de trabalho. Mas, de qualquer maneira, essa manifestação ela tem importância simbólica. Ela volta a ser uma manifestação que vai sair da torre de televisão numa caminhada pacífica em direção à Praça dos Três Poderes. Aquela que o sistema de poder no Brasil amaldiçoou e disse que, depois do 8 de janeiro, não poderia haver nunca mais nenhuma manifestação contra os poderes constituídos, pois isso poderia configurar uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, que pode ser punida pela lei do Estado Democrático de Direito nos seus artigos 359 L e M, incluídos no Código Penal. É isso. Então, hoje, quem vai a essa manifestação está desafiando o espírito canalha da tirania. A manifestação é garantida na Constituição. Então vamos lá para o meme? Manifeste-se em nome da Constituição. É isso. Manifeste-se em nome da Constituição. É isso que nós precisamos. Legalidade com legitimidade para ter liberdade. Se você esperar que o outro vai te dar a liberdade, já era, você já nasceu preso. Porque o sistema de poder no Brasil não quer te dar liberdade nenhuma. O sistema de poder no Brasil quer te dar cacetada. Quer calar sua boca. Não quer você propondo mudança estrutural. O que nós precisamos hoje no Brasil são algumas campanhas fundamentais. Uma começou no governo Bolsonaro. Paulo Guedes lançou muito bem essa noção. Mais Brasil e menos Brasília. Excelente. A gente precisa ter o país operando independentemente do poder concentrado na sua ilusória ilha da fantasia, que é a capital federal. Fortalecer o poder dos municípios, dos estados. Por último, a União. Mas isso é o contrário da deforma tributária que foi aprovada por Lula. A deforma tributária aprovada por Lula, que começa a vigorar a partir de 2026, e o parlamento deixou esse lixo passar, vai ferrar o Brasil, vai esculachar a nossa federação. É inconstitucional na veia, mas deixaram passar, o Supremo não reclamou, e o desgoverno do PT ainda bate palminha para isso. Se tem idiota batendo palminha por uma porcaria como essa, você, brasileiro, devia ficar preocupado.
Mas tá? Não, não consegue, você não consegue entender o que está. A maioria não consegue compreender como as maldades são produzidas. Então, é necessário exercer o direito à manifestação. A gente precisa de uma outra campanha, junto com Mais Brasil e Menos Brasília, que seria uma campanha fundamental. Ela seria a campanha Mais Justiça e Menos Judiciário. O judiciário brasileiro está muito grande, caro e ineficiente. E a gente precisa de um poder independente, forte, respeitado e que se faça respeitar, mas que promova justiça, direito. É isso. E não esquerdo. A gente está vendo um judiciário, em vez de promover o direito, promover o esquerdo, né? Então tá esquisito. A parada tá sinistra, literalmente, né? Já que o italiano chama a esquerda de sinistra. Tá sinistra. A parada aqui tá sinistra há muito tempo. Precisa voltar a ficar direita. Direita em todos os sentidos. Então, precisamos de mais justiça e menos judiciário. As pessoas que hoje vão para a rua vão com essa coragem, vão com essa determinação de lutar pela anistia aos presos do 8 de janeiro. Primeiro, porque ela é justa, primeiro, porque ela é o caminho para reparar uma injustiça flagrante, e, por último, porque ela é constitucional e o único caminho possível para esse país entrar na linha da pacificação. Então, todos que puderem, estejam nessa marcha em Brasília. Coragem, serenidade, respeito ao Brasil e vamos em frente. Quem tem medo não merece viver. Vamos juntos, vamos seguir em frente, vamos respeitar ali a figura do Bolsonaro. O cara, mal ou bem, goste dele ou não, ele está se sacrificando para que o país tenha uma linha de liberdade, uma linha democrática, para que o país volte a jogar naquilo que ele sempre falou, e tem gente que é contra o que ele fala. O país precisa jogar nas 4 linhas da Constituição. Quem não joga nas 4 linhas da Constituição, segue lá a dica do Jerônimo. Vai para a vala. André Marcília, vamos falar sobre esse ato aí que deve começar daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde. Reforço para quem está assistindo a gente que a partir das 3 horas, então, tem especial do Entre Linhas, acompanhando todos os detalhes desse ato aí, dessa manifestação que é para ser pacífica, né? Mas vamos reforçar aí, André Marcília, sobre os motivos pelos quais essas pessoas estão se reunindo, né, para pedir anistia pelos presos do 8 de janeiro. A gente fala aqui desde 2023, né, do que tem acontecido com essas pessoas que estiveram lá em Brasília ou que, de alguma forma, né, financiaram quem esteve em Brasília, que estão respondendo processos e sendo condenados a penas altíssimas pelo STF. Penas altíssimas e penas injustas. Como eu tenho dito sempre, a anistia não é uma pauta da direita, a anistia é uma pauta do direito. E por quê? Porque a gente não tem como conceber um país juridicamente se a nossa mais alta corte pune um traficante por 12 anos de prisão, se muito, enquanto uma pessoa que rabisca uma estátua com batom é punida a 14. Outros são ainda punidos por 17 a 18 anos por invadirem prédio público ou rasgar cadeira. Como é que dá para seguir num país assim? Então, óbvio que isso é inconcebível. Aí você fala, não, mas foi um juizinho de primeira instância lá do fim do mundo. Não, não foi. Foi a mais alta corte do país. Então, isso nos coloca numa situação em que é preciso corrigir o rumo. E o rumo só pode ser corrigido com uma anistia. Por quê? Porque o STF já deu todas as demonstrações de que não volta atrás, todas as demonstrações de que está unido, porque a tal da divergência que muita gente cantou, a divergência do Fux acabou nas brincadeiras e piadocas e debochezinhos dos ministros ontem uns com os outros, inclusive com o próprio Fux. Né? Então, dizendo que eles divergem, mas que eles estão juntos, basicamente é isso, que não há um racha ali na turma. E é claro que não há um racha na turma, porque é justamente
por essa razão, de não haver racha, que eles estão todos, esses julgamentos todos, na primeira turma. É para que não possa ter chance de haver racha, que não é o plenário que está avaliando a questão. Então, o STF não vai voltar atrás. O Executivo é hoje uma espécie está submetido por completo ao STF, sabe que a sua governabilidade depende do STF, então não vai dar nenhuma demonstração de qualquer tipo de discordância, e a gente tem um parlamento que a gente acabou de falar agora, né, que está apequenado por medo de alguns parlamentares que têm a sua capivara muito grande, que tem o seu rabo preso e tem medo de ser julgado pelo STF, de outros parlamentares que estão quietos porque são ignorantes a respeito do tema, e de outros parlamentares que, embora combativos, estão falando sozinho, porque a própria instituição não respalda a fala dos parlamentares, dos poucos parlamentares combativos que hoje a gente tem. Então, dentro desse cenário, se não for anistia, vai ser o quê? E se isso permanecer dessa forma, a gente vai seguir como num país? Sério mesmo que a gente vai topar viver num país em que uma senhora como a Dalgisa, que tem 70 anos, está ali com 11 presas criminosas, pessoas que cometeram crimes comuns, e ela está ali sendo que é uma senhora acusada de golpe de Estado. É ridículo, passando por problemas sérios. Enquanto isso, o tal do Brazão está em casa, em prisão domiciliar. O Collor está numa prisão domiciliar de 700 metros quadrados na sua própria casa, na sua própria cobertura. Dá para viver num país assim? É possível a gente viver numa situação como essa, em que o Clezão morreu dentro da cadeia e corruptos como os da Lava Jato, estão aí virando blogueiro? É sério que a gente vai topar viver num país como esse? Então não dá. Ou vai ser pela anistia, ou a gente vai realmente criar um país em que a democracia fique em risco. E fique em risco por quê? Fique em risco porque a gente não tem democracia. Então ou a gente faz a anistia e restabelece a nossa democracia, ou a gente vai viver cada vez mais num estado tirânico, envelopado como democracia. E aí, acredite quem quiser. Quem for cego, veja todo o azul da vida. Deixa eu reforçar aqui o nosso merchan, porque se você se tornar assinante da Gazeta do Povo agora, você vai pagar só R$1,90 por mês durante 6 meses. Sendo assinante da Gazeta do Povo, você tem acesso a conteúdos exclusivos, a biblioteca da Gazeta do Povo, porque tem e-book, tem livro, tem aula e, claro, tem toda a cobertura do que você precisa saber no Brasil e no mundo. Inclusive, tem uma cobertura especial sobre o conclave, tem um diário que sai todos os dias, que você também pode assinar na newsletter, então receber por e-mail todos os dias as notícias fresquinhas aí sobre essa cobertura lá no Vaticano. Então não deixe de se tornar assinante da Gazeta do Povo, você pode acessar gazetadopovo.com.br/oferta, ou então clicar no link que está na descrição do vídeo aqui no YouTube, ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na sua tela. Aproveite essa chance então para pagar só R$1,90 por mês durante 6 meses. Mas vamos lá, Serrão, vamos continuar aqui, porque a gente tem que falar também que a Polícia Federal ainda está investigando, né, essa fraude, esse rombo no INSS, e a cada dia são novas informações, né? Hoje a polícia já cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em Brasília, né, no Distrito Federal, contra um grupo que pode ter desviado 56 milhões de reais de aposentadorias indevidas do INSS. Quer dizer, quando acabar, se é que essa investigação vai acabar, que tamanho será que vai ser esse furo na economia do Brasil, Serrão? Pelo amor de Deus, e o furo não está sendo só na economia do Brasil, não, Rossana, está sendo no bolso dos pobres que recebem aposentadoria. Isso aqui é pior também. Esse é o dado mais assustador dessa história. Porque quando você mexe com o dinheiro da Previdência, você está mexendo com o dinheiro de quem não tem como se sustentar. Precisa de receber o dinheiro do Estado para sobreviver. Isso é gravíssimo. Isso é um crime de lesa pátria, de lesa humanidade, é um crime que deveria ser considerado hediondo. O pobre sendo roubado
por gente canalha. Pô, o canalha que tem coragem de roubar pobre, no mínimo tem que ir para o inferno, viagem de ida sem direito à volta. Esse sim, Jerônimo, o canalha que rouba pobre tem que ir para a vala. Vala. Aí sim, Jerônimo. Aí você, se falasse isso, ó, se o Jerônimo chegasse agora e dissesse: os ladrões do meu partido e dos aliados da nossa base que roubaram os aposentados, tem que todo mundo para a vala. Ô, Jerônimo, você falou isso, Jerônimo? Falou não, né, Jerônimo? Tanto que os partidos PT e Partido da Base, ninguém está votando aí para ter uma CPMI do INSS, né? Vocês não querem, né? E se a CPMI vier, vocês vão tentar aparelhar para acabar em pizza. Só que a gente está vendo dessa história, cada enxadada que a Polícia Federal dá nessa terra, sai dezenas ou milhões de minhocas corruptas. É assustador. Se fizer uma investigação séria sobre o sistema previdenciário no Brasil, você vai ver corrupção e descontrole, má gestão. Isso está na cara, na lata. Tanto isso é verdade que a Previdência é o órgão brasileiro que mais arrecada e tem sempre a historinha de que não tem dinheiro para aumentar o salário mínimo. Você vai ter que se aposentar aos 78 anos de idade porque não vai ter dinheiro. O papo é sempre esse, o papo furado. A gente é sempre feito de idiota. E o Brasil não teve a capacidade nem de debater com seriedade um modelo de previdência privada. Tem um modelo público, mas poderia ter um modelo de previdência privada. A gente é obrigado, todo mundo é obrigado a contribuir para o INSS. Eu não concordo. Eu não gostaria de contribuir para isso. Ou ser obrigado a financiar essa roubalheira que está aí. Se o troço tivesse publicidade, transparência, seriedade, competência de gestão, não teria problema nenhum em pagar a merrequinha que a gente paga de INSS. Mas você paga, você tira o dinheiro seu e vê o seu dinheiro ir para o lixo. Ou pior, né? Você vai para o lixo, ainda está indo para o lixo. Mas não, ele vai para custear a boa vida do corrupto, do amiguinho do político ladrão. Pô, e o Jerônimo não manda ninguém para a vala? Nenhum desses corruptos? Jerônimo, você não vai mandar ninguém para a vala, Jerônimo? Ô, Jerônimo! Pô, Jerônimo antigamente era o herói do sertão. O Jerônimo agora, parou, né, Gerão? Parou, né, Jerônimo? Você é o vilão da Bahia. Que coisa horrível. Que negócio assustador que a gente vê no Brasil hoje. Olha a qualidade dos nossos políticos, olha a qualidade do que o povo brasileiro elege. É isso aí. É o Jerônimo e Companhia Limitada. Não, então, não dá mais para a gente aguentar gente que não governe o Brasil com seriedade, com correção, com eficiência. O que nós estamos vendo hoje, nesse caso da Previdência, a Previdência tinha que sofrer uma devassa completa. Essa CPMI é urgente, mas qual é o problema? CPMI vai fazer muita confusão política. No fim das contas, o resultado dela vai ser pífio, pode ter certeza. Na história do Brasil, o resultado de praticamente todas as CPIs ou CPMIs foi pífio. Sempre o governo dá um jeito de acochambrar e aquilo ali acaba não dando em coisa nenhuma. Pizza, impunidade, deboche com a nossa cara, esse é o resultado das investigações. Então, dessa vez a Polícia Federal está agindo, vamos ver se dá para acontecer alguma coisa. A previsão mais concreta foi dada pelo grande André Marcília. O dinheiro que foi roubado de você, aposentado e pensionista, sabe quando que ele vai ser devolvido de verdade? Dia de São Nunca. Ou então 30 de fevereiro, se você quiser uma data mais precisa.
André Marcília, né, já comentou aqui sobre essa fraude do INSS, né, ontem, mas é isso que a gente também já te disse ontem, né, Marcília? A cada dia vem uma novidade, a cada dia essa conta fica ainda maior e a cada dia a gente fica mais assustado com o tamanho da roubalheira, né? Com o tamanho ainda não acabou, né, Rossana? Então, num dia 6 bilhões, no outro dia 90 bilhões, quanto que vamos ter na semana que vem? Tá pior que a inflação do país, né? A inflação vai galopando, o rombo da Previdência vai num ritmo muito pior. Isso daí só mostra a que ponto de vileza, a que ponto de falta de caráter que as pessoas que deveriam estar cuidando do país se encontram, como elas tratam a coisa pública. A coisa pública é tratada de qualquer forma. Aquilo que é de todos, aquela história, aquilo que é de todos não é de ninguém. Então eu cheguei primeiro, tá com a mão. A pessoa não tem a menor visão coletiva de que esse dinheiro é de velhinho. Essas pessoas não passa, isso não passa na cabeça das pessoas. As pessoas estão desprovidas de qualquer tipo de raciocínio. Nós temos que ter no Brasil um choque de ordem em relação à corrupção. Pô, é o fundo do poço. A gente chegou no fundo do poço. Roubar dinheiro de velhinho, e não é pouco, 90 bilhões roubados de velhinhos. E para quê? É porque precisava? Não, é para o cara comprar uma Ferrari. É pro cara estar com uma Ferrari. Outro dia eu vi 2, 3 Ferraris na garagem que foram compradas com dinheiro de velhinho. E não só velhinho, é gente doente. Porque vamos nos lembrar, a Previdência não é só por idade, mas enfim, tem pessoas ali inválidas, pessoas doentes, pessoas com incapacidades laborativas. São pessoas que, se não receberem esse dinheiro, não conseguem sobreviver, comprar o pão do dia. É isso que a gente está roubando, é isso que as pessoas estão roubando, gente assim. Pô, é o fim do mundo. Se você vai dentro dessas comunidades, essas favelas tomadas aí pelo tráfico, até lá existe mais dignidade. O cara chega e fala assim, aqui dentro ninguém rouba, hein? Você vai dentro da prisão, vai ter, eu não vou falar aqui o nome do crime, mas todo mundo sabe, dentro da prisão tem crime que não é aceitável. Se você cometer o crime ou alguém contar que você cometeu, as pessoas acabam com a vida. Vai pra vala, como diz o Jerônimo. Aliás, Jerônimo é curioso, né? O Serrão falou do sertão. Jerônimo era o nome do Irmãos Coragem, né? Que coragem do seu Jerônimo que falou isso, o dia seguinte já foi se desculpar, dizendo que não era bem assim. Nada é bem assim, né? As pessoas nunca dizem, ou nunca mantêm aquilo que dizem em determinado extrato, sobretudo em determinado tipo de pessoa, né? Nunca sustenta aquilo que fala. Queria ver, era bancar o que falou. Banca, vai lá e diz, eu quis dizer isso mesmo, e eu quis dizer por isso, aquilo, se explica, presta contas do que pensa. Agora, nunca mantém o que pensa, certo tipo de pessoa, e sobretudo quando está em certo tipo de partido. E é isso, não para avaliar o que pensa, não tem capacidade de enxergar a humanidade no velhinho que está sendo roubado, e tá tudo certo. E para comprar Ferrari, para comprar coisas supérfluas, para se enriquecer de uma forma exacerbada, isso é ridículo, é o fim do mundo, e é sobre isso que nós temos de nos debruçar. O Estado, ele está completamente falido moralmente se nós chegamos ao ponto de roubar pessoas inválidas, velhinhos, cara de muleta, pessoa com doença grave. Se essas pessoas estão na mira dos ladrões da República, bom, meus caros, precisamos parar e avaliar se a gente está no caminho certo. E sabe qual é o pior de tudo isso, Rossana? É que isso, para os nossos ministros, é democracia plena e pujante e inabalada. O que não é democracia pujante é as pessoas se manifestarem no dia 8. Isso aí que eles fizeram, isso aí tudo bem. Isso aí, assim como fizeram com a Lava Jato, daqui a pouco está tudo anulado. Vamos torcer para que seja diferente dessa vez, né, Marcília? Quero reforçar aqui o lembrete para você que quer saber sobre o ato em Brasília. Daqui a pouquinho, colado aqui no Sem Rodeios, começa o Entre Linhas, ao vivo, né? E o programa vai ser todo especial hoje, voltado para essa manifestação pacífica programada para Brasília hoje a partir das 4 da tarde. Então, coladinho aqui no Sem Rodeios,
3 horas, entra o Entre Linhas com essa cobertura especial. No canal da Gazeta do Povo no YouTube, você também consegue conferir a cobertura completa aí sobre essa votação do conclave a qualquer momento. Agora deve sair o resultado dessa primeira votação, então a imagem já está lá fechadinha na chaminé do Vaticano para a gente saber se vem uma fumaça branca, uma fumaça preta, possivelmente uma fumaça preta, né, de acordo com nossos especialistas que estão lá. Márcio Campos está lá no Vaticano, junto com Lucas Sabo, os enviados especiais da Gazeta do Povo. Então, se você quiser conferir tudo sobre essa cobertura, entra ali no nosso link que está no canal do YouTube da Gazeta do Povo. Mas hoje, quarta-feira, né, você também já sabe, temos Guilherme Fiuza aqui participando do Sem Rodeios. Seja muito bem-vindo, Fiuza, cheio de assuntos cabeludos, né, para comentar hoje, mas eu sei que a sua coluna da Gazeta do Povo, que entrou no ar hoje, estava falando sobre uma polêmica, né, uma polêmica vermelha, né, Fiuza, uma camisa aí de uma certa seleção que podia ficar vermelha. Bem-vindo. Oi, Rosana, bom te rever. Serrão, Marcília, toda a audiência, só o que faltava, né? Eu até escrevi um pouco sobre esse negócio da camisa vermelha da seleção, em forma de diálogo, né? Um diálogo absurdo, como às vezes eu faço, né? Em lugar da crônica. E era justamente essa situação hipotética, né? Assim, duas pessoas dizendo assim, qual é a próxima falsa polêmica que a gente vai criar, né? Que a gente vai disseminar, porque, né, na minha cabeça só pode ser uma coisa assim, né? Então eles ficam ali, aí eu no diálogo dou uma repassada, né, em todas essas falsas polêmicas. Eu estava ouvindo Marcília falar agora, né, sobre o sujeito comprar carro de luxo roubando dos mais fracos e dos mais vulneráveis, né? Isso é uma loucura, né? Assim, nós precisarmos fazer esse papel, né? O Marcília estava aqui desenhando, né, como se diz hoje em dia. Olha, são pessoas não só idosas, são pessoas fragilizadas, são pessoas sacrificadas pela vida, são pessoas doentes, são pessoas que precisam desesperadamente de uma ajuda que é uma pequena ajuda, e o cara vai lá e rouba. Essa pequena ajuda para o luxo. Então, assim, voltando à questão que eu estou falando, vamos criar as falsas polêmicas, vamos botar uma camisa vermelha na seleção brasileira, tipo assim, né, como se fosse assim, uma reunião, um conselhão de espíritos de porco. O que a gente pode fazer de mais absurdo? Vamos inventar a camisa vermelha para a seleção brasileira, porque aí a gente fustiga essa discussão pueril, comunista, fascista, não sei o quê, e a gente encobre, né? Aí o ponto, Rosana, que eu acho, né, que eu estou procurando trazer aqui como sugestão de reflexão, é que fica esses clubinhos, esse fla-flu, não sei o que lá, e você encobre a realidade, você encobre a bizarrice disso que o Marcília estava tendo que descrever, e nós temos que voltar à essência o tempo todo do absurdo, para dizer que ele é absurdo, né? Eu, inclusive, atualmente, eu faço um programa que é um programa de humor, porque é meio quase que uma desistência da leitura das coisas unidimensional, ali ao pé da letra, você fazer já a sátira sobre o absurdo. Mas, aí voltando a essa questão, vocês estavam discutindo, o Serrão estava falando sobre proposições parlamentares, legislativas, para agravar penas de calúnia, injúria e difamação. O que a gente está vendo, na cara de todo mundo, é justamente você, e o Marcília é especialista no assunto, é justamente você criar uma cultura onde a censura é palatável, onde o beautiful people, onde os inteligentinhos, onde essa elite esclarecida, erudita, ela sanciona. E aí eu levo a questão, a proposta aí da nossa conversa para esse ponto. Claro que a gente cobra o judiciário, a gente cobra o parlamento, tem sido muito cobrado, né, o Congresso Nacional,
Mas o problema está no Congresso Nacional, né? O problema está no Senado. Os parlamentares não fazem a sua parte. Eu acho que o problema não está no Congresso. O Congresso ele sempre é um reflexo, né? Quando vem uma enxurrada de opinião pública, o Congresso embarca. Foi assim em vários momentos, no próprio impeachment da Dilma Rousseff. A Dilma estava reeleita lá em plena Operação Lava Jato e estava tudo bem, entre muitas aspas, né? Não havia ali uma inquietação, um movimento no Congresso. E surgiu uma disputa, uma briga de baixíssimo nível entre o então presidente da Câmara e o PT. E aí eles aquilo começou a encardir, inflamar, e dali, né, surgiu uma oportunidade para um clamor que já era mais do que transbordante na sociedade virar o processo de impeachment da Dilma. Então, eu acho que nesse momento, assim, para lembrar, né, o roubo no INSS. Então está lá o Carlos Lupe. Aí o Carlos Lupe se demitiu, eles arranjaram lá a saída do Carlos Lupe. E o substituto do Carlos Lupe é aliado do Carlos Lupe, que são aliados do Lula. E o Lula começou na política ontem, né? Ele acabou de chegar, ninguém conhece essa elite, porque o que eu quero apontar é essa turma, por exemplo, a elite artística, né? Eu tenho sempre que retomar esse ponto. O Walter Salles Júnior disse à CNN Internacional que o Lula era a volta da democracia no Brasil. E eu estou pegando no pé? Não, ele que está pegando no nosso. Isso tem que ser lembrado, porque isso é um símbolo de um jogo baixo, que essas sim, as pessoas que têm poder, que têm influência, que têm preparo, que formam esse caldo de cultura que permite essa bizarrice. Então, por que você pode fingir que censura é uma depuração do debate contra o fascismo? Porque essa gente sanciona. É por isso que você pode. Então, eu olho sempre, para concluir, para a imprensa, porque eu conheço mais, sempre detestei fazer esse papel de um corregedor, nem tenho autoridade para isso, e discutir imprensa, mas hoje é necessário, porque o papel que a imprensa passou a representar, a maioria da imprensa, é um papel muito problemático, porque nós vimos, dentro dessa ideia de caçar direitos, fingindo que isso é defesa da democracia, nós vimos, por exemplo, no período das enchentes no Rio Grande do Sul, quando surgiu ali, começou a surgir um debate e críticas à ação do governo federal, eu vi num grande veículo de imprensa, tradicionalíssimo, uma manchete dizendo que aquilo era narrativa anti-estatal. Desinformação, todo o glossário, né? Desinformação, discurso de ódio, não sei o quê, e narrativa anti-estatal. Eles inventaram essa figura, essa excrescência, essa bizarrice, para dizer que você criticar o poder, criticar o governo, que é a essência de qualquer democracia, eles transformaram aquilo num pecado, né? Eles querem que seja crime. Até num outro momento, no momento em que houve a polêmica do PIX, que eles queriam monitorar o PIX, não queriam, e teve aquela polêmica, e que, de novo, levam para o falso debate. A gente não consegue debater um assunto no mérito dele no Brasil hoje, nenhum. Assim, não, é o bolsonarista contra o lulista, é a direita contra a esquerda. Acabou. Acabou. Todos os absurdos, as barbaridades, as incoerências passam tranquilos. Porque você vai e fala, não, o mensageiro ele é da falange tal, né, do setor, da doutrina tal. E eu lembro que naquele momento eu vi também de uma grande emissora, tradicionalíssima emissora de televisão, ali um canal de notícias, comentarista também conceituada, renomada,
dizendo que criticar medidas do setor público é crime. Estava naquela linha da desinformação, não sei o quê, e falou, e está lá. Se você pesquisar na internet, você vai ver. E eu não vou ficar nominando para não parecer que eu estou no elemento deles, que é ficar apontando o dedo, dedurando, não sei o quê, mas não tem nenhum problema em falar também, se for necessário. Todo mundo viu. Então, fazer esse tipo de desinformação em cima de política pública é crime. Então, assim, por que eu estou enfatizando isso? Porque toda essa discussão, toda essa bizarrice que o André Marcília precisa chegar aqui e descrever o que está na cara de todo mundo, olha a crueldade, né? Olha a crueldade, olha o cinismo, olha a desumanidade, né? Tudo isso está sancionado por uma elite, que diz que o Lula é a providência democrática. O Valtinho, o Walter Salles Júnior, conhecido como Valtinho, diz que se não fosse o Lula no poder, ele nem poderia lançar o filme dele. Olha que grave, a situação da ditadura que o Walter Salles Júnior descreve no Brasil. E o Lula é o padrinho do Lupe, que é o padrinho que montou lá a sua estrutura administrativa, onde se deu esse absurdo, essa desumanidade e tal. E aí, o que a gente pode esperar no momento desse? Olhar e falar assim, bom, onde está a cadeia de responsabilidades? Vai devolver? O Serrão já adiantou que é no dia de São Nunca, que vai ter o ressarcimento. Agora, se o princípio é ressarcir, vai vir da onde o dinheiro? O pessoal já propôs que fosse uma dotação orçamentária, ou seja, nosso dinheiro. Olha, quem roubou tem que devolver, não é isso? Então, como é que vai ser? Não tem a responsabilização? E quem é que protegeu? Quem nomeou aqueles que roubaram? Ah, não, mas o dinheiro não chegou nele. Bom, mas ele pode ter colocado lá para roubar, A gente já viu isso, uma troca política, a gente já viu isso à larga no Brasil, com fartas condenações, uma parte delas desfeitas, Mas a gente já viu. Colocou para roubar? Então, quem colocou para roubar? E quem é que no discurso, aí essa gente muito esclarecida, muito preparada, que recebeu tudo da sociedade, recebeu todos os meios materiais, intelectuais, todas as referências culturais, e que está fazendo esse jogo. Eu acho, Rossana, que é aí que pega. Assim, enquanto houver veículos de comunicação tratando o livre exercício da crítica ao poder como narrativa anti-estatal, não adianta esperar do Congresso, não adianta esperar de autoridade nenhuma. Esses é que têm que ser responsabilizados e parar de sancionar esse tipo de coisa. Mas o que a gente tem visto, que as preocupações do Congresso são outras, Fios? A gente comentou hoje aqui no programa essa decisão da Câmara aí de aumentar o número de parlamentares. E é isso, Marcília? A gente tem analisado aqui o comportamento de parlamentares, tanto da direita como da esquerda, e essa dificuldade de representação, Marcília? É cada vez mais triste, quando a gente vai falar sobre o Congresso, ver que, como você falou mesmo no programa de hoje, não representa ninguém, só interesses próprios, Eu me recordo que algumas vezes já estive em debates em alguma frente parlamentar e tal, e com um certo espanto eu percebia que não havia, às vezes, nem sequer uma maldade de alguns parlamentares, havia ignorância mesmo, desconhecimento, não sabiam qual eram os debates, do que a gente estava falando quando a gente dizia do perigo de se conceituar subjetivamente fake news, não entendiam qual era a grande questão que estava por trás de uma politização da liberdade de expressão no país, não compreendiam o que a gente queria dizer com censura, já que, em tese, nós temos um país livre. Como é que você pode entender que parlamentares estejam alheios a temas como esses? Às vezes estão.
por ignorância, às vezes estão por conveniência, porque o poder, ele também inebria, né? E a pessoa fica um pouco encastelada dentro ali da sua redoma, é uma espécie de castelo de vidro em que você é protegido pelos seus assessores, pela sua claque, está todo mundo batendo palma o dia inteiro para o que você faz, e você não percebe o mundo ao seu redor. E aí você já não representa mais o povo que te elegeu, claro, você não representa ninguém, você acaba representando só os seus próprios interesses, seja porque você está interessado no seu bolso, como parlamentar, seja porque você não está mais dialogando com a população. Então nós temos um problema de representatividade nesse país, mas temos um problema de representatividade também no sentido de que as discussões mais elaboradas acabam não chegando a determinados parlamentares se eles não fizerem algum tipo de esforço. E esse é um ponto, eu já vi algumas entidades, inclusive ONGs mais liberais, me procurando, dizendo, olha, como é que a gente faz? Seria interessante a gente criar um discurso para fazer chegar uma visão liberal em parlamentares. Por quê? Porque a maior parte da mídia faz um discurso que não é esse. Outro dia mesmo, não sei quem disse que o Lula passa o dia inteiro só assistindo Globo News. Então você vai entender o mundo a partir dessa visão. Existe, ou passou a existir no país, sobretudo com a diversidade que existe de informações, de veículos, com os celulares, etc., a possibilidade de que você se torne uma pessoa mais informada ou você se torne um idiota. É possível hoje, com muito mais facilidade, você ser um imbecil. Porque se você acreditar que o mundo é apenas o que está sendo passado para você por 2, 3 canais de TV, bom, pronto, voilá, você se tornou um imbecil. Então, é necessário esforço hoje para não ser um tolo, e esse esforço não necessariamente é feito por parlamentares. Então, não é apenas uma incapacidade mesmo por sacanagem. Tem também, e tem muito, mas às vezes é uma incapacidade intelectual, o que não é raro. Ainda bem, né, Fiuza, que a gente tem espaços como esses aqui na internet para a gente poder pregar a liberdade de expressão e falar o que a gente pensa, né? Inclusive tem muitos elogios aqui no chat para você, Fiuza. Eu nem consegui anotar aqui, mas tinha um em especial dizendo que todos os comentaristas da Gazeta do Povo são ótimos, mas o Guilherme Fiuza é fora de série. Vai muito além aqui, achei, do Robson Donato, dizendo, Guilherme Fiuza vai muito além, parabéns. Então, obrigada, Fiuza, por abrilhantar aqui o nosso programa. Mas é isso, né? Que bom que a gente tem esse espaço, né? Para que você possa participar, para que outras pessoas também possam participar e possam falar à vontade o que pensam, né, Fiuza? É isso aí, a Gazeta é um veículo que tem essa preocupação, a Gazeta percebe a degeneração da imprensa, isso não é um catastrofismo, isso é um fato. Mas hoje em dia eu aqui sou muito mais um reserva que entra aí no jogo, aprendo muito mais, né, com os meus colegas e tento contribuir. Né? E eu acho que é isso, tem essa questão do o rei tá nu, né? E você desconfiar das vacas sagradas, né? Eu acho que eu tento fazer um pouco esse papel. E nessa linha do que a gente está falando, hoje estão falando sobre uma manifestação em Brasília, e aí eu volto para concluir, Rossana, essa questão a gente estava falando da estigmatização absurda da crítica livre, né? E por gente, digamos, entre aspas, educada, bem educada pela sociedade, né? Essa premissa do Marcílio agora sobre a ignorância é uma premissa verdadeira. E eu estou me referindo a uma outra premissa, daqueles que não têm o benefício dessa dúvida. São esclarecidos, notoriamente esclarecidos, receberam, né, toda a instrumentação para pensar por si, sabem pensar, mas entram nessa de estigmatizar a crítica livre. E essa ideia também de que manifestações de rua são uma semente fascista também veio sendo construída nos últimos anos.
Então, o que nós vimos, algum historiador, né, Rosana, algum dia vai mostrar isso direitinho, né, se também as universidades, o meio acadêmico também não sucumbirem, porque hoje em dia a situação é um desespero, né? Tem veneno por tudo quanto é lado. Mas alguém vai mostrar essa trama sórdida de você ir criando um discurso, né? O povo na rua é o povo mesmo, que não é mais uma agremiação, não é mais uma representação fisiológica de um sindicato, de um partido, que são as pessoas. E as manifestações, elas se formam de maneira caudalosa e pacífica nos últimos anos, de gente que quer democracia, quer liberdade, quer transparência e quer que o seu voto, né, enfim, a escolha da sua representação seja feita dentro de regras seguras. Foi isso que nós vimos, e liberdade, sempre liberdade, né? Passamos aí um período dramático de um flagelo de saúde mundial em que isso foi usado também para formas de cerceamento do discurso, da livre expressão e da própria circulação. O ensaio foi longe. E apareceram as pessoas, que é a ideia essencial da democracia, a maioria, é o povo. Não são as pessoas que estão numa agremiação, que têm o padrinho, que estão ali num passeio por uma causa cosmética. São as pessoas que só têm isso. O único poder, né, de preservar seus direitos individuais é se reunir. E algum historiador honesto há de fazer esse retrato, como isso foi sendo estigmatizado nos últimos anos no Brasil de maneira absurda, hedionda. Então, foram algumas das maiores manifestações da história do país. As pessoas em várias cidades, enormes no Rio, enormes em São Paulo, mas em todo o território nacional, dizendo que queriam a representação escolhida por ela, que não queriam ser traídos pelas instituições. Apenas isso, manifestando isso, e sempre de forma ordeira e pacífica, o que não é fácil, em reuniões de milhões de pessoas. Isso aconteceu, eu não sonhei. Ao lado disso, nós vemos essa elite decadente, intelectualmente corrompida. E assim, eu vi, infelizmente, tenho que dizer, pessoas muito próximas, né? Não, porque manifestação para quê? Porque isso é golpe, porque isso compara com Benito Mussolini, nananã, e começa esses intelectuais de teclado aí. E isso acabou progredindo essa ideia. Então, se estigmatizou, sim, o povo na rua, sendo que esse histórico de manifestações é absolutamente democrático, pacífico, não interessa exatamente a demanda, mas povo reunido, clamando por direitos, por democracia e liberdade, em geral. E aí, o que acontecia era o seguinte, outras manifestações não orgânicas como essas descambavam em violência. Umas que se diziam por, né, defesa de minoria racial, tinha esse tipo de movimento, né, outras contra o capitalismo, tudo anexo ali de partido político, a gente sabe como é que é. E aí vinha, e juntava Black Bloc com Antifa, não sei o que lá, pancadaria. E aí, de repente, esses que historicamente se manifestavam em paz, de repente, né, se viram numa situação que descambou para a violência. E o que eu acho, assim, que talvez algum historiador honesto mostre, é como pessoas que historicamente se manifestavam em paz, de repente se viram enredadas por violência, né? Quem eram os violentos? Foram punidos? Foram descobertos? Né? Isso foi compreendido? Ou isso foi uma coincidência? Enfim. Então, hoje o que a gente tem
é um desmerecimento, né, dessa elite que faliu moralmente, né? Você vê manifestações pacíficas, o 7 de setembro, por exemplo, cansamos de ver isso, né? O 7 de setembro, uma manifestação, a data nacional, uma manifestação democrática, pacífica, por liberdade, em defesa do seu país. Não, isso aí, hoje em dia, é a semente do fascismo. Cansei de ver intelectuais aí dessa imprensa, que já foi ótima, né? Vários até que eu já respeitava, fazendo isso sobre o Brasil, fazendo isso sobre os Estados Unidos, até hoje estão nessa. O fascismo voltou. O próprio Walter Salles Júnior, sem querer repetir, mas isso foi muito eloquente, né? Porque ele ganhou um prêmio importantíssimo. Eu não estou discutindo o filme dele, nem a filmografia. Eu estou dizendo esse papel que ele resolveu fazer, de transformar o filme dele numa propaganda política do Lula, transformando o Lula na providência democrática. Ele também disse que nos Estados Unidos a democracia estava fragilizada. Quando o candidato que venceu as eleições presidenciais nos Estados Unidos venceu de lavada e, inclusive, no voto popular. Então, é isso que eu quero dizer, em resumo, né? Quer dizer, tem uma elite malandra, egoísta, cínica, que gostou da brincadeira de dizer que a representação majoritária é antidemocrática. Eles estão fazendo isso e eu acho que eles são o lastro daqueles que abusam do poder. É isso aí, né? Quero agradecer aqui a sua participação, Fiuza, todas as quartas-feiras com a gente. Muito obrigada por estar em mais um dia aqui conosco, nesse que é um dia tão importante, né? É isso aí, a gente, aqui na Gazeta e em alguns pouquíssimos veículos, a gente vai continuar fazendo esse trabalho, né? Assim, a imprensa, a gente não é dono da verdade aqui, mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que trazer as coisas como elas são, a gente tem que tentar mostrar que nem todo mundo que é intelectualmente privilegiado vai usar isto para o mal. É uma imagem horrível, mas eu acho que é verdadeira. E eu acho que com isso, né, as nossas convicções podem até não estar sempre certas, mas o público da Gazeta pode contar com a nossa sinceridade na apreciação da realidade. Um prazer estar aqui com você, Rossana, com o Serrão. Ele entra no final do jogo para ele garantir o gol e o resultado para o time. É isso. Jorge Serrão, muito obrigada. A gente lembra, né, que coladinho aqui no Sem Rodeios vem o Entre Linhas com a cobertura especial desse ato em Brasília, né, Serrão? Vai ser sensacional. Acompanho o voto do relator André Marcilli em relação ao querido amigo Guilherme Fiuza. Esse cara é espetacular. Fiuza é outra coisa. Tchau. Até amanhã. Gente, então amanhã tem Sem Rodeios ao vivo a partir da 1h30 da tarde, mas não saia aqui desse link porque já começa o Entre Linhas com a cobertura especial sobre esse ato em Brasília. Eu espero vocês amanhã, mas já a Mariana Braga chega aqui com essas informações. Tchau!